Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos corrigir aquele exercício que foi deixado no site da turma na aula passada para que vocês pudessem fazer. Tá? O exercício foi online. Então vamos às correções. Tá? O exercício tem 5 questões. O exercício fala sobre adjetivos, tá? Desde a primeira videoaula aí do nosso segundo bimestre, nós estamos falando sobre adjetivos. Tá? A número 1, ela pede o seguinte, olha só. Qual palavra no cartoon é o adjetivo? Aí eu tenho uma fala de um guarda, e o guarda fala o seguinte: Drop it, the soft drink, not the pot. Tá? Então o adjetivo nessa palavra aqui é a palavra soft. Soft é a resposta da número 1. Soft quer dizer suave, leve. Tá? A número 2 pede o seguinte: marque a opção correta. Eu tenho aí um cartoon, eu tenho um rapaz, ele está em cima de uma balança, onde ele diz o seguinte: I'm not overweight. I only need to have a serious talk with my scale. E aí eu tenho as opções. Overweight é o adjetivo, is the adjective. Only is the adjective. With is the adjective. There is no adjective in the cartoon. Bom, a resposta correta é a primeira. Overweight is the adjective, ok? Overweight quer dizer gordinho, além do peso, mas a gente vai traduzir aqui como gordinho, tá? Cheinho. Então, overweight é o adjetivo. A número 3, ela pede o seguinte, olha só. No diálogo, a palavra extreme é o adjetivo. Está afirmando verdadeiro ou falso. Aí eu tenho aí uma conversa entre o Donald Trump e outra figura aí política. O primeiro personagem diz o seguinte, olha só. Immigrants must learn to speak English or be deported. Que seria o seguinte, imigrantes devem aprender inglês ou serão deportados. Aí o Donald Trump responde, bit extreme, que seria um pouco extremo. Tá? O enunciado pede o seguinte, no diálogo, extreme é o adjetivo, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A número 4. The word private in the dialogue below is an adjective. A palavra private no diálogo é o adjetivo, é uma afirmação, verdadeiro ou falso? Aí eu tenho o diálogo aí entre duas senhoras. A primeira fala assim, My boyfriend has a love affair with another girl. I hacked his smartphone to send my pictures during their secret meetings. Did you... Aí a outra responde assim, Did you arrange private investigations? A pergunta da número 4, a afirmação na verdade, fala o seguinte, a palavra private no diálogo é um adjetivo, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá? A palavra private aí, ela está modificando aí a palavra arrange, ou seja, ela está qualificando a palavra arrange. Arrange private seria um encontro privado, tá? Arrumando aí um encontro, investigações privadas. Nesse caso, o private está modificando a palavra investigations, tá? Que seria investigações privadas, tá? Então, private é o adjetivo e está qualificando a palavra investigations. A número 5, ela pede o seguinte, olha só. No diálogo, in the dialogue, the word experience is not an adjective, however, best is. Ou seja, no diálogo, a palavra experience não é um adjetivo, porém, best é o adjetivo. Então vamos ler, olha só. Dad said that experience is the best teacher, so I cut school and went to the video arcade. Que seria assim, papai disse que a experiência é a melhor professora. Então eu matei a aula e fui para a loja de jogos. Tá? Esse video arcade aí seria mais ou menos uma lan house onde as pessoas jogam videogame. Tá? O enunciado pergunta se a palavra experience não é o adjetivo. Então vamos ver se experience ele está qualificando alguma outra palavra. Olha só. Papai disse que a experiência é... Bom, nesse caso aí nós já percebemos que experience ele é um substantivo porque está conjugando aí o verbo to be. Tá? Experience is. Tá? Então experience nesse caso é um substantivo, não um adjetivo. The best teacher, so I quit school and went to the video arcade. Best teacher, então best aí está qualificando a palavra teacher, logo best é o adjetivo porque está qualificando uma outra palavra. Tá qualificando o substantivo teacher. Então a resposta da número 5 é true, é verdade, é verdadeira. Tá? Então essas aí são as nossas correções do exercício da aula passada. Vamos voltar ao livro lá na página 4. Página 4 do livro está aparecendo na tela para vocês poderem acompanhar direitinho. Eu tenho o seguinte exercício na página 4. Né? Eu tenho aí job offers. Job offers quer dizer ofertas de emprego em língua inglesa. Então, nessa parte aqui, nessa sessão, nós falaremos sobre ofertas de emprego.
Na primeira sessão aí das outras atividades que nós fizemos, nós estávamos falando sobre a personalidade dos profissionais. Aqui meio que a gente vai falar sobre essas vagas, essas ofertas de emprego. Bom, na primeira questão aí eu tenho o seguinte, prestem atenção. Discuss with a partner and answer. Discuta com seus colegas e responda. Nesse caso, não será necessário discutir, né, porque nós não estamos em sala de aula, mas caso alguém queira aí discutir pelo WhatsApp com os colegas, fiquem à vontade. Aí eu tenho aí a letra A da número 1 que pede o seguinte, olha só. How do people look for a job? Como que as pessoas procuram emprego? Vamos parar para pensar aqui na nossa realidade. Como é que as pessoas procuram emprego? As pessoas compram jornais, olham os classificados. As pessoas entram nos sites de emprego. É assim que funciona, não é? Então, como que ficaria isso em inglês? Vou até responder essa para vocês, tá? Então, coloquem assim. People buy newspaper, go to the job websites. Ok? Essas são as respostas da letra A da número 1. A número 2, ela pede o seguinte, tá? Eu não vou responder essa para vocês. Ela pede o seguinte. What job seekers need to do show they are available for a job? Como que as pessoas que estão precisando de emprego, elas precisam... Deixa eu traduzir de outra forma aqui. Como que as pessoas que estão procurando emprego, elas precisam fazer para mostrar que são capazes, capazes para aquela vaga que está sendo ofertada. O que é que elas devem fazer? Existe todo um processo. Em todo lugar existe um processo. Que processo é esse? Vou falar em português, vocês coloquem em inglês depois. As pessoas elas enviam currículos, depois elas vão a entrevistas, na verdade, depois passam por treinamentos. É assim que elas mostram, né, que são capazes. E têm a oportunidade de mostrar que são capazes para aquela vaga que está sendo ofertada. Tá? Então, por ordem, vocês colocam em inglês, claro, assim, elas enviam exercício, ou enviam currículos, vão a entrevistas. Tá? Então, essas aí seriam as respostas em português. Coloquem em inglês. Tá? Lembrando que, para colocarem essas respostas em inglês, vocês podem usar a ajuda do Google Tradutor ou do dicionário. Porém, tomem cuidado. Tá? Porque, às vezes, o Google Tradutor ele traduz palavras e não ideias. E nem todas as palavras têm uma tradução lógica. Tá? Então, tomem esse cuidado. A número 2, ela pede o seguinte, olha só. Olhe o texto na página 5 e responda. Look at the text on the page 5 and answer. Olhe o texto na página 5 e responda. Vamos ao texto da página 5 aí do capítulo 3. A página 5 ela tem o seguinte título. Server. Tá? Esse server aqui é como se, traduzindo ao pé da letra, olha só, seria a pessoa que serve. Tá? Então, se você jogasse a palavra server no tradutor, ele traduziria como servidor, né? A pessoa que serve. Porém, vamos ver o contexto que server tem aqui no texto. Olha só. Eu tenho aí um endereço de vermelho, nessa tarja vermelha que está escrito assim, 1996 Main Avenue, Louisville, Kentucky. Ou seja, nós temos aí um endereço. Ou seja, o número... Essa loja que está ofertando alguma coisa fica no número 996, na avenida principal de Louisville, no Kentucky, lá nos Estados Unidos. Aí eu tenho o seguinte, part-time from $8 to $9 per hour. Ou seja, meio período, esse part-time aí quer dizer meio período. Aí eu tenho aí 8 to 9.5 per hour, que quer dizer de 8 a 9 dólares e meio por hora. Aí o anúncio continua, Job Summary. Esse Job Summary é como se fosse assim, resumo do emprego. E diz o seguinte, Our server must ensure guests have a great dining experience, que seria mais ou menos assim. Os nossos funcionários, os nossos servidores, eles devem ter experiência com alimentos, com jantares. Tá? Esse dining aí seria jantares, comida. They should be prepared to serve guests in a warm and friendly manner. As pessoas, esses funcionários devem ser educados e devem tratar os convidados, os clientes, de forma educada e gentil. Server must be attentive to all guest needs. Server must be attentive to all guest needs. Tá, os servidores eles devem estar atentos, devem ser atentos aos convidados e eles precisam. Aí eu tenho aí requerimentos, que são os requisitos para essa vaga. High School Diploma, ou seja, o certificado do ensino médio.
At least 6 months of relevant experience, excellent communication, skills able to work weekends and holidays. Que seria mais ou menos assim, ter pelo menos 6 meses de experiência, uma comunicação excelente, habilidades, estar apto para trabalhar nos finais de semana e feriados. Aí continua assim com responsibilities, responsabilidades da função. Knowing the menu in order to explain in details to guests, especially current promotions. Conhecer o menu da casa em detalhes, explicar esses detalhes, caso seja necessário, aos clientes, tá? Especialmente em relação às promoções. Aí o segundo requisito, a segunda responsabilidade, desculpa. Maintaining a good working relationship with team members. Manter um bom relacionamento com os outros membros da equipe. Aí continuando, dizendo, greeting all customers in a warm and helpful manner. Tratando todos os colegas aí de forma carinhosa e que você seja solícito a esses seus colegas. E por último tem o seguinte, taking orders and serving meals promptly and courteously, que seria mais ou menos, né? Levar os pedidos e servir esses alimentos de forma cortês e rápida para os clientes. Então aqui eu tenho um anúncio de emprego, tá? Então com base nesse texto aqui, com base nesse anúncio, nós iremos responder ali a número 2 da página 4. A 2 pede o seguinte, para que nós lêssemos, né, o texto, já lemos. A letra A pede o seguinte, olha só, que tipo de texto é esse? Que tipo de texto nós acabamos de ler? Então nós acabamos de ler um anúncio de emprego, vocês colocarão aí, porém em inglês. Letra B. What position is offered? Qual posição é oferecida? Tá? Bom, a posição está sendo oferecida bem no título aí do anúncio. A letra C pede o seguinte, olha. Who may be interested in the text? Quem pode estar interessado no texto? Tá? E letra D. Who posted this text? Quem postou esse texto? Então é bem simples, prestem atenção no texto. A número 3 ela pede o seguinte, olha só. Read the full text and check if the sentences are true or false. Vocês irão ler aqui na número 3 essas afirmações aí da letra A até a letra E e irão marcar se é verdadeiro ou falso. Vamos responder aqui a primeira juntos, olha só. The applicant needs to know the menu, set up tables and change bills. The applicant, na verdade, a gente vai traduzir como o candidato. Tá? O candidato precisa saber o menu, precisa organizar as mesas e precisa charge bills e precisa pagar as contas. Verdadeiro ou falso? Nesse caso é falso. Não é somente a primeira, o iniciozinho aí que é verdadeiro, tá? Que seria saber o menu. Porém, ele não precisa pagar as contas, tá? Então a letra A é falsa. Aí a letra B pede o seguinte. The person has to be friendly and to get along with coworkers. A pessoa ela tem que ser gentil, amigável com seus colegas de trabalho. Verdadeiro ou falso? Já falamos. A letra C. O candidato vai trabalhar na cozinha. Verdadeiro ou falso? Letra D. O candidato, a oferta de emprego, ela vale para os Estados Unidos. Verdadeiro ou falso? E a letra E fala o seguinte. The person has to be aware of new promotions. Né? A pessoa ela tem que ser cuidadosa em relação às promoções. Ela tem que tomar cuidado. Ela tem que ser atenta às promoções. Verdadeira ou falsa? Tá? Então, respondam aí essas questões. Vamos lá para a página 5. Na página 5, eu tenho o seguinte. Go back to the text and answer. Volte ao texto e responda. A letra A pergunta o seguinte, olha só. Which characteristic does the applicant need to have show? Que em português seria assim, quais características o candidato precisa ter ou precisa mostrar? A letra B pede o seguinte, Are you interested in this job? Why? Você está interessado nesse emprego? Sim ou não? Se sim, por quê? A letra C, Do you have the necessary characteristic to apply for this job? Which ones? Vocês, ou nesse caso quem vai responder, você tem os requisitos principais para essa vaga? Quais que você teria? A letra D
Do you think it's safe to look for jobs online? Why is that? Você acha que é seguro procurar empregos pela internet? Por quê? Né? Por que que é seguro, se for o caso? Se for uma resposta positiva, você terá que justificar. E a letra E pergunta o seguinte: Have you ever heard of a job scan? What is it? Vocês já ouviram falar em job scan? O que seria isso? Aí eu tenho aí do lado em vermelho o seguinte: Scam is a dishonest way to make money, a fraud. Né? Ou seja, é um jeito desonesto de ganhar dinheiro. A pergunta é a seguinte: vocês já ouviram falar em job scam? Why is that? Tá? O que seria isso? Nesse caso, vocês já ouviram falar? Se sim, colocarão a palavra yes, sim. E aí, o que seria isso? Eu já tenho até a resposta aí. A dishonest way to make money, a fraud. Ou seja, um jeito desonesto. Vocês podem colocar o que está nesse quadrinho vermelho aí como resposta, tá? É uma maneira desonesta de ganhar dinheiro, uma fraude, tá? Então essa é a resposta aí da letra E para job scam. Tá? Respondam essas questões, respondam o máximo que vocês conseguirem e me enviem as que vocês conseguirem, tá? Eu vou deixar um link abaixo aqui da chamada para vocês poderem me enviar essas atividades. Por que por esse link? Porque é mais fácil. Porque quando eu abrir meu computador e fizer as anotações, eu já vejo pelo computador quem fez os exercícios, quem me enviou e já faço as anotações. Mas, caso você não consiga enviar esses exercícios por esse link que eu vou deixar aqui embaixo, vocês podem me enviar pelo WhatsApp sem problema nenhum. Daí qualquer dúvida me procurem no WhatsApp que eu estou à disposição de vocês. Tá? Então é isso, beijo, abraço a todos, até mais. Quarta-feira eu posto uma videoaula com a correção desse exercício. Até mais.